teve estudantes que fizeram comigo outras disciplinas de estudos dirigidos que a gente lidou com métodos computacionais e tal, e mais contemporâneos, assim, né, de produzir revisões sistemáticas de literatura e tal. E um deles é fazer um levantamento bibliográfico, né, por meio de plataformas um pouco mais precisas e que nos permitem exportar, né, algumas das conclusões desse levantamento bibliográfico. Então, um dos softwares que a gente tem utilizado é o Publish or Perish, que é um software que faz análise, que faz levantamento, né, de literatura por meio de alguma plataforma de pesquisa. Pode ser o Web of Science, o Scopus ou o Google Scholar. A gente sabe que o Google Scholar ele é a fonte de pesquisa de produtos científicos com maior número, né, e maior abrangência. Então, esse aqui é o Publish or Perish. Publish or Perish, vocês podem baixar na internet, é gratuito. Qual é a diferença, afinal de contas, né? A diferença é que na hora de produzir uma pesquisa, a gente pode usar as plataformas de pesquisa tradicionais aqui, né? Scopus, Web of Science, tal. É mais fácil produzir por lá mesmo, desses dois aqui, Scopus e Web of Science. O Scopus eu não tenho muito apreço, assim, e facilidade de produzir pesquisa por lá, mas o Web of Science é mais tranquilo e amistoso. Mas, sobretudo, o Google Scholar, né? O Google Scholar é o caminho aqui que ela conseguiu desenvolver de maneira um pouco mais qualificada. Então, uma das formas de produzir pesquisa, né, sobre qualquer tema que vocês querem, né, ao invés de ir lá no Google Scholar, é vir aqui e os resultados são já tabulados. Então, você tem, sei lá, Digital, tem Humanities, tá? Posso pesquisar keywords no título, né, ou no título do journal, ou no título do próprio artigo, né, e vou botar aqui game, né, porque daí pode vir aqueles textos que relacionam, dentre os quais eu até disponibilizei para vocês, que relacionam humanidades digitais com videogames. E aí a gente vem aqui, faz a pesquisa, e ele faz uma pesquisa, né, no Google Scholar. Então, uma das coisas mais importantes é que a apresentação do resultado da pesquisa não é igual àquela do Google Scholar, que é por páginas e tal, que é muito arcaica. Aqui já vem em formato de tabulação, e aí a gente consegue processar isso, né, como uma tabela. A gente consegue organizar, digamos, as produções por critérios um pouco mais objetivos, por exemplo, o número de citações, o ranking do Google Scholar, citações por ano, né, e aí ter, digamos, uma base de dados mais palpável, assim, para começar a trabalhar, né? Se a gente quiser fazer revisão sistemática da literatura, se a gente quiser fazer, né, uma revisão mais tradicional da literatura. Então, só para mostrar para vocês que é mais ou menos assim que eu tenho tirado, né, os textos, tanto em português, a gente faz pesquisa em português e pesquisa em inglês, para selecionar, né, inicialmente, para observar eles e selecionar para a gente estudar. E aí os critérios são, assim, muito excludentes, infelizmente, né, que são critérios de tentar ver aqueles que têm o maior ranking do Google, que combina a presença, né, a repetição daqueles autores, né, no tipo de pesquisa que você fez, o número de citação por ano, e também a relevância daquele termo, né, se ele está muito presente ou pouco presente dentro do texto em relação aos demais autores. Então, o Google Scholar Rank é uma das formas de classificar, por exemplo, daí você selecionar os textos, aqui tem os links dos textos e tal. Então, isso tudo é derivado dessa pesquisa da Ian Harzin lá do Publish or Perish, tá? Para quem não conhece. Uma outra forma que eu acho legal, só para vocês darem uma olhada também, é vir direto pro Web of Science, que tem o seu problema particular, né? Que é a baixa incidência de textos de humanidades, tá? Então, a gente sabe que o Web of Science e os Scopus até mais, tá? Ele tem pouca incidência, né, de journals da área de humanidades, pelo menos nas ciências sociais e humanas, é um problema. Mas vamos lá. Por que ele é importante? Porque ele possibilita, o Web of Science, a coleta de dados de informações bibliográficas de citações. Também um outro processamento um pouco mais computacional ainda, que também nos ajuda a fazer o próprio levantamento bibliográfico, entender entender um pouco da situação, digamos, da produção científica na área, no termo que a gente está pesquisando. Então eu fiz aqui, a gente vem aqui no acesso da CAPES, né, no CAF, que aqui permite a gente fazer, uma das formas que permite a gente fazer acesso à distância. Então, o FSM envia e a gente faz o acesso via login institucional, né? O próprio login que vocês veem, que é o login da UFSM.
e entra, tá? E aí no Web of Science a gente tem a pesquisa, tá? Se a gente quiser, por exemplo, botar... Aí que tá. Eu vou botar Digital Humanities e Game. Ó, apareceram só 20 registros de toda a produção científica. Então, são pouquíssimos textos. A gente viu lá no Publish or Perish 2042. Então, comparativamente, o Web of Science tem muito pouco daquilo que é produzido. E esse é o argumento da Anne Harrison, que a gente use o Publish or Perish para fazer pesquisa e levantamento bibliográfico. Tá? Então, o ideal é que o Publish or Perish nos possibilitasse fazer isso aqui que o Web of Science possibilita, que é a exportação com arquivo de texto, sem formatação. Quando você vai exportar, lá no Publish or Perish, você ainda não consegue exportar dessa forma, que é registro completo e referências citadas. Tá? Esse aqui é a melhor forma de exportar. A gente vem em registro completo e referências citadas, a gente vem em todos os registros, e a gente exporta. Aqui seriam só 20 ocorrências, então eu não vou usar esse, eu vou usar o que eu já exportei, que é tirando o game. Tá? Só no Digital Humanities a gente vai ver que tem 2.598. É claro, muita coisa, nem todos lidam com games, mas a gente vai ter uma noção de quem são os autores mais importantes, como é que está configurada essa produção científica de Digital Humanities. Como que a gente faz isso? Esse arquivo TXT, ele vai ser, possível de ser aberto num visualizador de visualizações bibliográficas, tá? Ele chama VOS Viewer, tá? VOS Viewer, e você pode baixar para o Windows, Mac, quer que seja, tá? Onde você baixar, ele vai vir com o arquivo zip. Tá? Ele, aqui para mim, por exemplo, baixou na minha pasta Downloads, eu só abri ele no zip e abri o aplicativo. Ele é um aplicativo bem leve, então é aqueles aplicativos que não precisa nem instalar. É gratuito, né? Aquele software, tipo software livre. E como é que a gente faz? A gente simplesmente põe Create, tá? Vai aparecer essa tela aqui. A gente vai criar um mapa bibliográfico baseado em dados bibliográficos, que é aquele TXT que a gente baixou do Web of Science. Então, ó, Supporter File Types Web of Science, exatamente. A gente vai selecionar os files que a gente baixou lá do Web of Science. Eu não vou selecionar o último, eu vou selecionar aquele que eu tinha dito para vocês que eu baixei de Digital Humanities, sem o Games. Então, é o Web of Science Files, eu vou Next. Ele vai ler e aí a gente vai poder criar mapas. O que são esses mapas? São redes que a gente vai entender mais ou menos como se posicionam os autores nessa produção científica. Tá? E que tipo de redes a gente vai organizar? Ela pode ser uma rede por coautoria, por co-ocorrência, por citação, por bibliographic coupling ou por co-citação, com diferentes métodos, diferentes unidades de análise, tá? Mas cada uma dessas possibilidades está aqui, ó. Tem um manual específico, a gente pode abrir aqui e ler o manual, vale a pena. Ou aqui, especificamente, a gente pode tentar entender mais resumidamente o que se trata. Eu vou, por exemplo, os mais interessantes, né? Com authorship, a relação entre os itens é determinada o número de coautores, né, do documento, ou seja, que documentos têm, né, coautores com outros documentos, compartilhamento de autores. Tá? E aí a relação entre esses documentos, aqueles 2.098 textos, vai estar sendo organizado de acordo com o número de coautorias que eles têm. Então, assim, eu tenho um texto que eu produzi com o professor X, e esse professor X tem um texto que produziu com o professor Y. Então, esses nossos textos estão relacionados, tá? Co-ocorrência. O que significa co-ocorrência? É quando a relação é baseada no número de documentos em que ocorrem juntamente. Se as keywords, assim, os textos que têm keywords todas as iguais, ou keywords sobre o autor, tipo instituição, lugar que ele veio, então é co-ocorrência de keywords, tá? Análise de citação, citation analysis, a relação é determinada pelo número de vezes que eles citam um ao outro. Então, se eu tenho o texto que eu falei, né? O meu texto e o texto de um outro autor. Se eu cito esse outro autor, esse outro texto 2, 3, 4 vezes, né? Em diferentes textos, eu posso organizar por documento ou por autor. Digamos que eu cito a Caroline, sei lá, 20 vezes nos meus artigos. Eu tenho 20 artigos e eu cito ela 20 vezes em cada artigo. Ah, então é 20 vezes 20. Então o número disso vai ser grande em relação à conexão que eu tenho com ela. E ela tem comigo como oposição. Então é o número de citação que a gente tem
né, entre os autores. Bibliographic coupling é o número de referências que a gente compartilha. Então, se eu compartilho 10 referências no meu artigo com a Fernanda, então das 50 referências que ela tem no artigo dela e das 50 que tem no meu, 10 é compartilhada, quer dizer que a gente tem uma relação muito próxima. Isso significa muito talvez da nossa formação ou do debate que a gente tem entre nós, tá? O Concitation, que eu acho algo interessante, vai mostrar, digamos, as fontes que a gente tem, tá? Por quê? Porque a gente quer saber o número de vezes que os autores que a gente usa estão sendo citados juntamente. Vou colocar aqui, por exemplo, os autores que são citados. Então, a gente não está preocupado com os documentos que a gente está realmente analisando, a gente está preocupado com as referências que eles citam. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem 42 mil autores que são citados nesses 2.000 textos, né, que a gente viu. Então, se eu colocar aqui o número de citações de um autor, tem que ser no mínimo 20, vai ser pouca, vamos botar 20. De 2.000 textos para o autor estar no nosso corte, ele tem que ter sido citado 20 vezes. Ótimo, então vamos lá. O número de autores para ser selecionado vai dar um total de 146, ok. É isso que eu queria mostrar para vocês, tá? De todos aqueles textos, quem é que são os textos mais citados? Quem são os autores mais citados? São justamente esses autores que a gente selecionou aqui para nossa aula, tá? É uma das formas de organizar. Ah, mas aqui está em tabela. Vamos fazer o que realmente o software tem de bom, que é mostrar redes. Ele mostra aqui... Ele pergunta se a gente quer eliminar os autores que não estão na rede, ou que não tem conexão com nenhuma rede. Eu disse que sim. E aí aqui a gente vai começar a analisar clusters, né? Dentre esses autores que produzem nas humanidades digitais, existem clusters de co-referenciação, de co-citação. Por exemplo, sempre que o Barry apresenta, que é um dos primeiros textos, ele vai estar sendo citado, né? Deste texto aqui especificamente, a gente pode até vir aqui nos itens, ó, e ver os clusters que existem, né? E clicar no item e analisar ele especificamente, tá? Mas aqui, aquele Barry, que é uma das leituras que estavam designadas para a aula de hoje, tá? Ele está aparecendo como referência, geralmente junto com o Manovich, junto com o Matthew, com o Barry, com outro texto dele, que é o Barry, não é à toa que eu botei os dois, tá? E com o Drucker, por exemplo. Agora, se a gente vai no outro cluster, que a gente tem o Moretti, que é um dos principais, o Franco Moretti, autores de humanidades digitais, ele vai estar sendo principalmente ocorrendo como referência e citação com esses outros textos aqui. Então, a forma da gente organizar, né, a rede tem a ver com a concorrência desses caras como referências dos textos que a gente está analisando. Ó, Liu aqui, Gold aqui aparecendo junto, os textos que a gente basicamente está lendo, né? Terras, que é aquele livro que a gente escolheu, né, para analisar, os Venton também. Isso é um modelo, é um tipo de exemplo de como as humanidades digitais podem nos ajudar a iniciar a nossa análise. Essa análise ela pode ser feita de muitas formas. Aqui só um exemplo de análise de cluster, né? A gente pode variar o nosso layout, colocar um cluster que tenha no mínimo, né, não posso ter um cluster só de um texto, eu tenho que ter um cluster de no mínimo, sei lá, 4 textos para existir um cluster, né? Posso atualizar o clustering aqui, posso modificar a forma de visualizar por densidade, etc. Então, quanto mais longe eu consigo ver os textos que estão sendo mais, o tamanho da escala, é o número de citações que aquele texto recebe, e a variação, por exemplo, eu posso colocar de outra forma, assim, o número de citações eu posso colocar como o número de vínculos que ele tem, né, no nosso entre as outras referências bibliográficas. Aqui eu também posso colocar que apareça os clusters. Basicamente, a análise de redes de referências bibliográficas vai muito por esse caminho e nos ajuda a tentar entender também grupos que vão se formar, né, ao longo do tempo, além de algumas análises sociológicas, assim, da bibliografia. Por exemplo, aqui é bom que ele já deixa salvo, né? Eu venho para cá de novo e eu vou criar um novo, só para finalizar aqui, gente. Vou criar um novo, já está tudo mais ou menos salvo, ó, só vou passando e eu quero ver o número de citações, é isso? Né? O número de vezes que eles citam um ao outro, ou seja, como que esses autores estão relacionados e se esse relacionamento tem a ver com os países que eles produzem,
ou com as universidades que eles produzem, tá? Ou com as fontes que eles produzem. Então, mas eu vou especialmente aqui no país, vou ver se tem alguma concentração dessa produção e da costação, né, desses autores em países. Então isso já é uma análise um pouco mais sociológica do processo, né? Tentar entender quem é que está produzindo sobre humanidades digitais, e a gente já consegue ver, nesse caso, se tem alguma coisa sendo produzida no Brasil, né? Então, ó, tem produzido no Brasil, mas como eu falei para vocês, ó, o Brasil está muito derivado do que está sendo produzido em Portugal, né? Tem países que estão em clusters muito distantes, ou seja, que não tem muita coprodução com a galera aqui desse núcleo. Toda a organização da rede é fundada em grau de densidade, né? Isso é um processamento computacional, ou seja, cálculos sobre quantas vezes aparecem, quão recorrente é essa presença de costação. Isso vai ser transmitido para a rede, né? Que pode ser essa rede, eu posso ter a densidade, aqui eu posso também ter uma overlay, que ao mesmo tempo em que eu analiso, né, a citação, o número de citações juntas, eu vejo também aqui a cor, ela pode estar relacionada, por exemplo, a scores aqui, ó. Posso estar analisando o número de citações. Então, eu tenho, né, o amarelo é acima de 6, o azulzinho é 0, nenhuma citação. Então, os textos brasileiros muito pouco citados com os critérios do Web of Science, o que não quer dizer que são realmente pouco citados, né? E as vinculações desses textos, é claro, ao centro de produção, Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele é um central aqui na rede, né? Ele que vai fazer pontos em alguns outros países, Índia, Indonésia e Sérvia. Canadá, Alemanha, Inglaterra, países europeus, Europa Ocidental, e alguma produção já sendo feita na China com escala, né, mais globalizada, e o Brasil bem distante assim, do centro da rede, com um vínculo com Portugal. Então, dá para entender também universidades que estão produzindo no Brasil. Esse é um tipo de análise que ajuda a gente não só a escolher a bibliografia, mas fazer uma revisão sistemática dela antes de bater o martelo e dizer, não, é assim que a gente vai usar. Isso é um exemplo de humanidade digital, ou seja, eu não apenas seleciono o pick and choose a minha bibliografia, mas eu tento com os códigos, com os valores agregados, abrir caminhos para entender ela em grande escala, entender grandes aglomerações, entender valores agregados assim, que vão me dar uma noção um pouco mais clara de como que o processo se desenvolve.